Saudações! Eu sou o Lucas. Sejam bem-vindos ao canal da Mock Monitoramento. O vídeo de hoje é um complemento da nossa série sobre a criação dos dashboards com HTML, CSS e JavaScript que temos aqui no canal. Assistam! O entendimento dos conceitos que vou lhe passar hoje é de suma importância, pois se trata de análise de dados. Ou seja, devemos analisar os dados que vêm dos ABICs e mudar a organização dos dados em linhas e colunas, de acordo com a nossa necessidade. No nosso caso, o retorno dos ABICs vem em uma tabela longa e necessitamos transformar em uma tabela larga. Para isso, utilizamos o que tecnicamente chamamos de pivô ou pivotamento. No português, tabela dinâmica ou também consolidação da tabela, consolidação dos dados da tabela. Entendendo isso, vamos aqui para a prática. Lembrando a vocês, você quer aprender a construir esse dashboard de servidores Windows inteiramente com CSS, HTML e JavaScript? Confiram os outros vídeos aqui no nosso canal. Certo? Vamos aqui para a prática. Eu tenho um cenário montado e eu quero trazer para vocês o passo a passo, todas as transformações que a gente vai usar para fazer o processo de alteração dos dados na tabela. Como eu falei, uma tabela longa para uma tabela larga. Aqui a gente tem os dados iniciais dos ABICs. Percebam que eu estou trazendo 3 carries com a regex, onde eu trago espaço total, a utilização e o espaço usado, utilização em porcentagem. Beleza? Eu não tenho nenhuma transformação, elas estão todas desabilitadas. E o dado dos ABICs vem nessa forma. Entendam, é um JSON. Sempre os dados que vêm de uma API e vão para outra API, o compartilhamento de dados é sempre via JSON. Estudem e entendam o funcionamento do JSON. Tá? Então, aqui no segundo card, eu tenho o reduce, que vocês já sabem, para a gente trazer simplesmente o último valor, o last. Ele vai alterar já o JSON dessa maneira. Tá? Se você alterar aqui para a tabela está assim. Ainda não é o que nós necessitamos. Tá? Reduce, ok. A segunda transformação é a Struct Fields. Aqui é muito interessante, porque até a versão 11, ou a 10, agora eu não me lembro, para você fazer, gerar a tabela consolidada, né, ou a tabela dinâmica, você faria um select direto no banco, porque o Grafana não possuía essa transformação. A partir da versão 11, versão 12, atualize o seu Grafana. Aqui na versão 12, ela está 100% funcional, que é a transformação Struct Fields, certo? Onde a gente vai, vou desabilitar ela aqui, ó, Disable. Pegar pedaços, entre aspas, pedaços desse valor para criar um novo item, tá? Que é dessa maneira aqui. Então eu vou fazer isso com vocês aqui, porque essa parte é muito importante. Eu vou desabilitar ela, vou copiar esse cara aqui, eu vou abrir aqui um Notepad, vou jogar aqui dentro, vou trazer para cá, e a gente vai entender o funcionamento disso, tá? Eu vou adicionar uma transformação, Struct Fields, tá? A gente vai trazer os dados do field,
beleza? No formato regex. Ó, aqui ele já criou, tá? E essa é a sintaxe. Ou seja, a gente vai escapar o regex, vai fazer uma seleção de dados e vai usar a sintaxe do Grafana, que é assim que é a partição. E a gente vai botar o ponto de interrogação na frente. Essa é a sintaxe, beleza? Criou aqui a partição. Aqui dentro, a gente passa o regex, que eu vou passar um ponto asterístico. Ele vai trazer todo o valor do field. Qual que eu quero? Eu quero a partição C, E, D, mas eu quero pegar esse valor inteiro aqui. Ó. Tá? Com o regex, existem infinitas maneiras de você chegar aonde você quiser chegar no dado que você precisa extrair ali dentro da frase, digamos assim. Tá? Então, eu vou ser bem simples aqui. Ó. Eu vou trazer o tudo até um fecha parênteses. Aqui, ó. Ou seja, ponto asterisco, eu tenho que escapar um fecha parênteses. Percebam? Pronto, resolvido. Isso que a gente precisa. Essa é a partição, ele vai trazer de cada um. Tá? Eu também preciso do item. O espaço total, o espaço utilização e o espaço usado. Então, a gente vai criar aqui mais uma seleção de dados. Vamos usar a sintaxe do Grafana, que é item. A gente vai passar aqui o exclamação. Percebam? Criou aqui meu dado, que é o item. Eu vou trazer esse pedacinho aqui, ó. Sempre depois do dois pontos e do espaço, um vazio aqui, né? E aí é bem simples. É só o resto, né? Ponto asterisco. Beleza? Mas tem esse pedacinho aqui que eu quero remover. Tá? Então, fora do seleção de dados, eu vou botar um dois pontos e eu vou escapar um espaço em branco, que é em minúsculo, né? Opa, minúsculo. Ó, beleza? Aqui nós temos a sintaxe. Essa é a primeira seleção de dados, um ponto de interrogação, um espaço e a segunda seleção de dados. Beleza? Vou minimizar aqui. E a gente vai olhar a tabela e a tabela está assim. Ó. Já melhorou. Salvar. Tá? Beleza. Então a gente extraiu. A gente tem o nosso JSON dessa maneira aqui. Aqui para baixo. Aí a gente vai criar a tabela propriamente dita, agrupando. Que é a transformação Grouping to Matrix. E a gente vai selecionar aqui, ó, a coluna que é pelo item, as linhas a partição e o valor é o last. Se tiver algum valor nulo, traga zero. Observem. Vou disable. Ó. Esse era o JSON. Aplicando essa transformação, eu tenho esse JSON aqui. Ele mudo para a tabela, eu tenho a tabela de fato dinâmica consolidada, pivotada. Ó. Perfeito? E por último, a gente só vai fazer um organize, que é a transformação. A gente vai organizar aqui os nomes. Tá? A gente poderia desabilitar, ocultar uma informação, um dado, ou simplesmente alterar o nome dele. Como ele está por
padrão, original, esse barra barra aqui. Barra barra, ponto, espaço, traço, sempre você vai ter que tratar. Se você tiver simplesmente uma string sem ponto, sem barra, sem espaços, é melhor para tratar. Então a gente vai simplesmente aqui definir partição, sem ser cedida. Beleza? Vou aqui. E a gente tem a nossa tabela consolidada, a nossa tabela dinâmica, o pivotamento em si. Tá? Percebam, vou duplicar aqui, trazer para cá, e vou trazer para vocês, aqui a gente está usando o plugin Business Text. Eu vou trazer para a tabela. Vou trazer aqui para a tabela. Beleza? Ó, percebo. Tem a minha tabelinha aqui bonitinha. Tá? Antes, sem essa função, que é a Extract Fields e a Regex, a gente não conseguia fazer esse tipo de organização dos dados na tabela, consolidar a tabela para até utilizar esse componente aqui do Grafana, que é o próprio tabela. Tá? Se você não quer usar o HTML, CSS, você pode usar isso aqui que vai ficar bem legal também. Quer ver? Ó, vou editar aqui para vocês verem. Ó, tabela, componente do Grafana. Vou vir aqui embaixo, eu já tenho aqui os meus overrides, que é definir que é em giga, em porcentagem, em gigabyte. Tá? Aqui no Space Utilization, que é a porcentagem, eu simplesmente adiciona cell type, o tipo da coluna, da célula no caso, né, desculpa. Alto, eu vou definir aqui como background, percebam? Aí eu só vou colocar aqui um threshold de 90%, ó. Eu já tenho uma tabela consolidada, perfeita, para mim utilizar no meu dashboard. Tá? Então, esse entendimento, cada processo que vai transformar o seu dado, isso é análise de dados, usando o pivotamento. Esse é o conceito. O importante é o que vocês têm que entender. Beleza, pessoal? Porque para a gente criar o HTML aqui e criar a estilização com o CSS e o JavaScript aqui no threshold, é necessário fazer a organização da tabela primeiro. Então isso você vai utilizar em várias situações dentro da criação de dashboards, que é a análise de dados. Para você criar um dashboard que traga os dados, de fato, que o gestor, o analista precisa observar, você vai ter que manipular o teu JSON. Tudo é JSON. JSON para um lado, JSON para o outro. Beleza, galera? Alto nível aqui técnico para vocês, tá? Eu só vou pedir para quem ficou aí até o final, tem esse entendimento e quer subir o nível dos seus dashboards, deixe um like para nós, para fortalecer aqui o canal da Mock Monitoramento. Se inscrevam, tá? Comentem se você gostou do vídeo, se foi importante para a sua evolução na criação de dashboards com Grafana e deixem dicas aí para a gente fazer vídeos, tá? Então, muito obrigado, é isso. Deixe um like, se inscreva no canal, abraço e até mais.